Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, foi um herói? Foi um bandido? Talvez uma vítima do sistema na época em que viveu, um sertão sem lei nem rei, ignorante, à sombra dos coronéis que submetiam e exploravam a população já martirizada pelo flagelo da seca? Ou foi um bandido sanguinário que usou uma suposta vingança para sequestrar, torturar, castrar, estuprar suas vítimas, nada a dever aos traficantes de drogas e organizações de extermínio da atualidade? Essas perguntas são recorrentes em livros, trabalhos acadêmicos, serviram de enredo para romances, peças teatrais, filmes. Sempre se optou pelo meio termo, ou seja, nem herói, nem bandido. Talvez eu tenha essa forte impressão pelo fascínio que não só Lampião, mas a figura do cangaceiro, sua indumentária, suas vestes, suas cartucheiras cruzadas, quase um uniforme, que ainda provoca no imaginário popular a ideia de um justiceiro, um Robin Hood, em especial no sertão. Talvez também porque exista até hoje, presa no fundo da garganta de cada sertanejo nordestino, e eu vou mais além, de cada pessoa que sofre com injustiça, num país marcado por injustiças, exista presa ou preso um grito de protesto, de rebeldia, algo até revolucionário, e que Lampião soube explorar muito bem. Canções como estas, na voz de um ex-cangaceiro, Volta Seca, num raro registro fonográfico, feito depois dele ter cumprido pena e ajudar a construir a memória do cangaço. Canções desse tipo eram naquela época como uma espécie de hino, recrutando jovens sem perspectiva de futuro a pegar em armas, a fazer justiça com as próprias mãos. Ouça. Mas antes, vamos procurar entender a origem de Lampião, ou melhor, a origem do cangaço. Como surgiu no Brasil e por que no Nordeste? Provocado exatamente pelo quê? Lampião não foi o primeiro nem o último cangaceiro, ele apenas foi a expressão maior do terror. Quantas biografias já foram escritas sobre Lampião? Milhares. Muitos milhares, se a gente contar os folhetos de cordéis da literatura popular. Nesse filme não iremos glamorizar o cangaço, nem tampouco julgar, condenar ou inocentar Lampião pelo que ele fez. Numa história que, vamos combinar, não é uma história nada glamurosa e muito menos com um final feliz. Nós só queremos respostas a essas perguntas, buscando entender por que 86 anos depois de sua morte, na era da comunicação instantânea cobrindo todo o planeta, Lampião, um sujeito arraigado ao atraso de seu tempo, que não queria estradas de ferro nem de rodagens, era um negacionista, mas mesmo assim continua a ser o herói predileto de muita gente. Ou será, parodiando o escritor Nertan Macedo, será que triste e amargo é o herói dos nordestinos? Como triste e magro é o sertão deste país? Tire suas conclusões. Olá todo mundo! Primeiro eu quero agradecer de coração a audiência do último episódio, quando a gente contou a história do libanês Benjamin Abraão, o homem que filmou Lampião e seu bando, deixando um registro importantíssimo, único, para a história do cangaço no Brasil.
Eu quero agradecer também os comentários, as sugestões, as críticas, todas estão devidamente anotadas. Aqui ninguém é dono da verdade, mas gosta do que faz. Sente realmente prazer em compartilhar informações. E para quem não me conhece, eu vou me apresentar, coisa que eu nunca fiz desde que criamos esse canal. Eu prometo que vai ser só essa vez. Eu tenho 67 anos e sou jornalista aqui em Brasília há 47, é muito tempo. Sou formado pela Universidade de Brasília, a UNB, sempre atuando na nossa capital como repórter, na cobertura de poder e da política, por diversos jornais. Eu fui presidente do Comitê de Imprensa do Palácio do Planalto, fui presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal e fui diretor da sucursal de Brasília do jornal O Estado de São Paulo, onde trabalhei por mais de 20 anos. Depois disso, eu passei a prestar consultoria em comunicação e chefiei algumas assessorias de diversas instituições. Mais recentemente, eu tive a rica experiência e a honra de ocupar o cargo de secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa do governo do Distrito Federal. Porém, o que eu mais gosto, acreditem vocês, o que eu mais gosto do meu currículo, por me levar às minhas raízes no Nordeste, é ter criado, ao lado de um magote de jovens idealistas, isso ali no começo da década de 1970, o Teatro de Amadores de Serra Talhada, sertão pernambucano. Sim, eu nasci na terra do Lampião, sou de origem pobre, meu pai foi um mascate que virou comerciante de couros, e minha mãe, uma mulher de fibra, que até pouco antes de morrer era feirante de calçados, numa banca que eu considero o meu primeiro emprego. Na minha infância e adolescência eu conheci e convivi com ex-cangaceiros já velhos. Ouvi histórias fantasiosas, outras verdadeiras. Já sofri na carne o drama da violência. E daí porque quando resolvi trazer esse tema, eu procurei me cercar de todos os cuidados, voltando a ser o repórter que tem a obrigação de checar todas as informações, sabendo que mesmo essa história, já tendo sido contada 1 milhão de vezes, nunca é a mesma história. Há sempre um detalhe a ser explorado. É como se o principal personagem dessa trama continuasse a enganar todos nós, a desaparecer na caatinga. O sertão nordestino, desde a época da colonização e até o início do século XX, sempre se caracterizou como uma região hostil, de vegetação cheia de espinhos e terra ressequida, com uma densidade demográfica baixa e sofrendo período de secas prolongadas, num ciclo de sofrimento que parece não ter fim, seja para animais de criação, seja também para os homens e mulheres. Este era o sertão na sua origem, vivendo num regime quase feudal, rasgado de cima a baixo por criadores de gado, os fazendeiros que recebiam grandes extensões de terras, latifúndios mesmo, ignorando os habitantes originários, as nações indígenas, cujas canções ecoam até hoje. Podemos ouvir, tristes e solenes, nas ladainhas cantadas, nas novenas, nos aboios dos vaqueiros, aqueles vaqueiros vestidos em armaduras de couro. Hoje assimilados, os povos Chucuru, Funiô, Cariri, Tremembé, Garanhuns, Timbira, eles vagueiam por essas terras. Os Caiapó, os Camacã, os Umã, os Tapuia, eles habitavam as regiões do Pajeú e do Moxotó. Pare e pense, quanto do sangue desses povos ancestrais não corre nas veias de cada um de nós. Olhando de perto esses rostos, sem dizer nada, eles contam uma história inteira. São rostos que nos parecem estranhamente familiares. De repente,
A gente se vê neles. Mas no dizer profético de Euclides da Cunha, todos esses elementos, mesmo apresentando um atraso endêmico em sua origem, todos esses elementos estavam condenados à civilização. Quando percorreu os sertões da Bahia a serviço do jornal Estado de São Paulo para cobrir a Guerra de Canudos, essa vergonhosa guerra, diga-se de passagem, uma espécie de nódoa na história da República, Euclides da Cunha foi muito além de um jornalista correspondente de guerra. Ele aproveitou a experiência para escrever sua grande obra, Os Sertões, que é um pouco de tudo. Literatura de alto nível, história, antropologia e geografia. Tudo para explicar como surgiu a figura de Antônio Conselheiro. Euclides da Cunha botou o dedo na ferida, denunciando as contradições sociais de uma nação ainda jovem, mas de costas viradas para o interior, onde vivia um povo sem unidade de raça, uma mistura que resultou no sertanejo, um sobrevivente, à espera de um salvador messiânico que faria o sertão virar mar. Então, vamos começar por entender o sertão. O sertão nordestino é uma região de mais de 800 mil quilômetros quadrados. Veja bem, eu não estou botando nessa conta o sertão do norte de Minas, nem de Goiás. Eu estou falando do sertão de Lampião, onde cabem um Portugal, uma Espanha e uma Itália inteirinhos. Tenha paciência, nossa história está só começando e o caminho até Lampião é longo. Para compreender Lampião, ou melhor, para compreender um povo, é preciso, antes de mais nada, compreender o seu meio. No princípio, veja você como nossa história de colonização é complicada. É cheia de absurdos. Não era para dar certo, mas deu. Pois bem, no começo, toda essa vastidão de terras sertanejas foi destinada pela coroa portuguesa a um só homem. Anote o nome, Garcia Dávila Pereira de Aragão, senhor de 800 mil quilômetros quadrados de terras. Esse homem tão importante para o destino dos sertanejos de um modo geral e sobre o qual a gente pouco sabe, esse senhor, ele foi o maior latifundiário do mundo em todos os tempos. Da chamada Casa da Torre, um palácio medieval construído em Salvador, na Bahia, cujas ruínas ainda estão de pé e podem ser visitadas, Garcia Dávila, um judeu de origem, ele dava autorizações para povoar o semiárido nordestino. Toda família tradicional sertaneja, se a gente puxar o fio, em algum momento, precisou desse homem. Garcia Dávila tinha plenos poderes dados pelo rei, é claro, para distribuir terras a quem tivesse peito e coragem de encarar índios revoltados e uma natureza nada hospitaleira. No sertão daquele tempo, não se falava de ouro e pedras preciosas. Muito cedo, Portugal entendeu que foram os espanhóis que se deram bem do outro lado do continente, tomando o ouro dos incas no Peru. Aqui não. Aqui só havia cactos, mandacarus, espinhos, bichos peçonhentos, jararacas e onças suaranas. Quem se interessava por isso? Quem criava gado e precisava de terras sem cercas. É por isso que se diz que o sertão foi povoado pela pata do boi. Na medida em que o boi ia entrando na caatinga, o homem branco vinha atrás. Um desses aventureiros foi o português chamado Agostinho Nunes de Magalhães. Vale lembrar, o sistema de ocupação da terra naquela época era do arrendamento. Você pagava uma certa quantia e depois de um tempo a terra era sua.
Os recibos dos pagamentos que esse português Agostinho Nunes Magalhães fez em 1757 à coroa portuguesa por 3 currais em Pernambuco podem ser consultados hoje em dia nos arquivos da Casa da Torre. Currais esses, como informam esses recibos, abre aspas, fazendo o limite acima, na Malhada do Cachorro, abaixo, em uma lagoinha do Juá, na Cruz da Baraúna, para o norte, no lugar do Riacho da Fêmea, e para o sul, nas encostas, nas serras, ficando-lhe dentro o lugar, o saco, fecha aspas. E foi assim que nasceu a Fazenda de Serra Talhada, minha terra, uma história muito parecida com a de tantas outras cidades sertanejas. Você que está me assistindo, que é um sertanejo, se você puxar o fio da meada, é algo muito parecido. Naquela época, a cidade pernambucana de Flores era uma espécie de metrópole regional que falava diretamente com a Casa da Torre na Bahia. Foi lá, em Flores, que Agostinho Nunes de Magalhães pegou o seu título de arrendamento, que chegou de Salvador em lombo de burro. Eu procurei me informar. De Flores até Salvador, Flores, Pernambuco, até Salvador, em linha reta, são 572 quilômetros. Por estrada, 746 quilômetros. É muito chão. Nos séculos 17 e 18 e até o início do século 20, percorrer essa distância não era brincadeira. Não havia certeza de chegar nem de voltar. Eram meses e meses de picadas nas caatingas. Mas por que deixar a segurança do litoral, os canaviais, e entrar com toda a família, com seus agregados, mala e cuia, em território desconhecido? O historiador Frederico Pernambucano de Melo foi buscar em documentos da época do que havia por trás dessas migrações. Reproduz aqui sinteticamente o que ele escreveu. Abre aspas. Débitos com a justiça, fecha aspas. Ou seja, fugindo da lei. Ou se tornando difícil para ser encontrado. Na maioria das vezes, por dívidas acumuladas e também por coisa ruim que andou fazendo. E no meio dos agregados, seguiam muitos, mas muitos também fora da lei, com seu trabuco alugado a quem pagasse mais. Donde se conclui que ninguém mesmo, entrava no sertão feito um missionário para fazer caridade, catequizar índio ou coisa parecida. O negócio era o gado. E a historiografia oficial chama esse período de ciclo do couro. O sertão ia se povoando. Agora, junte essa situação, o clima, as secas, as emboscadas, e aí você começa a entender a característica do sertanejo, desconfiado, em permanente estado de alerta. O ambiente não era para qualquer um. E se essa realidade valia para os comandantes, o que dizer da raia miúda que acompanhava os donos das terras? Um bom número de escravos negros e índios escravizados, muitos deles capturados pelo caminho. Também não há notícia de mulheres portuguesas de origem nobre nesses primeiros comboios. Aliás, esse sempre foi o grande problema da colonização portuguesa. Um país com população pequena como Portugal, naquela época se aventurando até nos mares da China, lógico que ia faltar braços de homens e mais ainda de mulheres. A miscigenação não era só estimulada, era uma necessidade. Você já deve ter ouvido histórias sobre índios que eram caçados a laços. Muitas mulheres que foram presas assim, a laço. O português Agostinho Nunes Magalhães, por exemplo, de quem descende Agamenon Magalhães, um grande estadista, um proeminente político que foi ministro da Justiça, ele tomou por casamento uma índia. Não foi a laço, ainda bem, não consta isso, mas é significativo que tenha sido uma nativa, chamada Antônia Vieira, da região de Cabrobó. Como escreveu
Euclides da Cunha, em 1901, a epopeia dos primeiros sertanistas não ficou atrás em perigo e ousadia daqueles dos marinheiros que atravessavam o Atlântico procurando novas terras. Hoje, quando a gente examina o passado, chega a ser incrível ver o sertão assim povoado, muitas cidades alcançando índices de qualidade de vida equiparáveis às cidades da Europa. Claro que a desigualdade ainda é muito profunda, mas foi um avanço, atestando o que Euclides da Cunha informou. O sertanejo é, acima de tudo, um forte. No próximo episódio, nessa trilha que vai nos levar até Lampião, nós vamos falar do maior teste ou a maior provação que o Nordeste já passou, a Grande Seca de 1877, considerada a maior catástrofe da história do Brasil. Suas consequências foram determinantes para o cangaço e seu estrago continua reverberando até os dias de hoje, numa sociedade cheia de contrastes. Acompanhe o nosso canal. Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal.